estávamos falando sobre aula 1, né? Processamento de linguagem. Se tiverem outras mães que estão participando da Semana da Ajuda à Mãe do Disléxico e quiserem entrar na live para contar, né, como essa mamãe fez, contar como é que está indo, se você já está implementando, se eu estou te ajudando a entender a dislexia e qual dos 3 pilares você já começou a implantar, né, implementar na sua casa, pode me chamar aqui, coloca eu quero, me chama, que eu vou lá te chamar, ou você aperta o botãozinho aqui para entrar na live, que eu coloco você aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Eu queria ler para vocês um pedacinho de uma mensagem que uma mãe, no evento passado, nós fizemos um evento há 2 meses atrás, e ela escreveu uma mensagem muito linda, e eu queria compartilhar com vocês. Ela escreveu assim: no decorrer da aula 1, fui visualizando tanto do meu cotidiano, das dificuldades que nunca iria correlacionar com a dislexia. Porque no princípio, pensei que a dislexia era apenas uma dificuldade de aprender a ler e escrever. Quem escreveu isso aqui foi a Angélica, que hoje ela é uma aluna minha. E realmente, a gente acaba pensando que a dislexia é só uma dificuldade de ler e escrever, e acabou. Mas quando a gente aprende realmente que a dislexia tem várias perninhas, como um mapa mental, né? Imagine um mapa mental, e aí, inclusive, quem não sabe o que é mapa mental, eu falei lá no um dos 3 pilares, falei lá na aula 2, você faz esse mapa e põe dislexia no meio e as 3 perninhas, né? Então, processamento de linguagem, a distração, a disnomia e tantos outros fatores que acabam prejudicando, dificultando ali a aprendizagem. Por isso que a criança às vezes não aprende o alfabeto, né? Fala, mas meu filho não consegue nem diferenciar o F pelo G, né? O C pelo K. Então, assim, tem todo um contexto que você precisa trabalhar com ele para que ele chegue nesse ponto de diferenciação, de saber que o A não é o E, que A é A e E é E. Então, você vai usar figuras, imagens, tudo aquilo que eu falo nas aulas, né? Inclusive, as aulas vão estar disponíveis até no domingo, tá bom? Então, se você não viu ainda, corre lá para ver. E tudo aquilo que eu falo sobre imagens, cores, odores, né? A criança, ela é visual, o jovem é mais auditivo, o jovem é mais sinestésico. Tudo isso entra no pacote para que você ajude essa criança a estudar e a conseguir memorizar, desenvolver e aprender a ler e escrever. E na aula número 2, que é sobre, nós falamos a dislexia além da leitura, os impactos na escrita e na matemática e na autoestima, que é fundamental. Nós falamos um pouquinho, né, desse agir da mãe, que essa mamãe que entrou agora falou, né? O quão é importante, o papel principal que tem na vida do seu filho é você, mãe. Sem você, ele não é nada. Você é a que vai defender, você é a advogada dele, você é a que vai ajudar ele, você é a psicopedagoga dele, você é a que vai levantar ele quando ele não tiver não fala, mama, mas eu não consigo, eu não vou. E você é a psicóloga dele, você vai falar, você vai conseguir, eu sei que eu posso e eu vou conseguir. Repete comigo, filho, eu sei que eu posso e eu vou conseguir. Por mais que aquilo seja difícil, mas você é a âncora do seu filho, você é a que vai sustentar ele. E esse processo de aprendizagem com a dislexia, a mãe tem um papel fundamental. Quando as mães de disléxicos entenderem o papel delas na vida dos filhos, eu acho que vai ficar 50% de dificuldade. Agora é 100%, né? Mas aí quando elas entenderem vai ficar 50%. E os outros 50% vocês vão aprender com treinos, com técnicas, com exercícios próprios para estimular o cérebro do disléxico para que ele consiga ler e escrever bem. Além do método de estudo, né, eficaz para disléxicos e tantos outros métodos que a gente ensina aqui no canal. Por isso a aula 3, a aula de amanhã, é importantíssima, porque essa aula vai falar justamente disso, como ajudar o seu filho a estudar, né? Aquele conteúdo de história, de ciências que não entra na cabeça dele. Ele estuda e de um dia seguinte não se lembra de nada.
Amanhã nós iremos falar justamente sobre isso. Então, o quão é importante, né, o papel da mãe na vida dessa criança. Depois, na aula número 2, nós falamos do pensamento disléxico. A gente acha que a criança não está nem aí, ou não está afim, né, de ler, de estudar com você. E você acha que é porque ele é um preguiçoso, ou porque ele não está afim mesmo de estudar, meu filho não gosta de estudar. E não é assim, mãe. Porque o pensamento disléxico não é linear, não é sequencial. O pensamento do não disléxico, se você não é disléxico, você tem um pensamento sequencial. Você tem um pensamento linear. O disléxico não tem. Eu sou disléxica e eu posso te dizer, eu posso te afirmar que é assim. A gente pensa em um modo muito mais amplo. A gente tenta resolver os problemas em um modo muito mais simples. Que você olha assim e fala, como é que você conseguiu resolver essa coisa aqui? Eu falo, eu não estava conseguindo fazer isso, então eu pensei em fazer uma outra coisa e resolvi. Em tudo, gente, em tudo. Nos estudos, no dia a dia, até na escola, em tudo, o disléxico tem um pensamento que a gente chama de superpoder, que vai além, né, do pensamento normal. E quando você vê o seu filho de 7 anos fala uma palavra strong long now, gigantesca, que você fala, meu filho, aonde você viu essa palavra? Ah, mamãe, eu vi não sei aonde, isso aqui significa isso, isso, isso. E você fala, o menino não consegue fazer 5 vezes 5 e me fala essa palavra. Então, quando você entende que o pensamento dele não é linear, tudo muda. Porque você, finalmente, está entendendo que o seu filho pensa de um modo diferente. Se ele pensa de um modo diferente, ele, consequentemente, vai estudar de um modo diferente. O cérebro dele vai aprender de um modo diferente. Então, não adianta, gente, repetir o mesmo conteúdo 100 mil vezes. Repetir. Ele não vai aprender daquele jeito. Ele pode até memorizar. Ele vai memorizar porque se repetiu tantas vezes que aquilo vai ficar na memória. Mas ele não vai entender, né? E o nosso intuito aqui é ensinar você, mãe, que você consiga mostrar para o seu filho o modo certo de estudar para ele entender e absorver esse conteúdo. Gente, aqui tá tão quente, Eu moro na Itália, né? A gente tá no verão aqui, mas aqui tá tão quente que eu desliguei o ventilador agora, porque o vento me dá uma coisa assim nos olhos, eu não, tipo uma alergia, mas tá demais aqui. Então, vamos voltar. E esse modo de estudar é muito sensorial, é muito tátil, é muito ir aos lugares. Tipo, quando abre uma nova escola, um exemplo, quando abre uma nova escola e aquela escola é aquela escola que leva as crianças para plantar no jardim, é aquela escola que leva as crianças para museu, fazer escola fora da escola, né? Crianças que levam as crianças para fazer piquenique, e lá no piquenique explica o conteúdo que devia ter explicado na sala de aula. Quando acontece isso, a escola lota, né? Mesmo que a escola particular, a mensalidade custa, né, milhões, a escola lota. Por quê? Porque é um modo não tradicional. Ele está ensinando de um modo não convencional. E a criança aprende muito rápido, muito fácil. Então, o quão é importante você sair um pouco do tradicional. Eu sei que você também, você não é disléxico, você aprendeu, né, do modo tradicional. Mas já que o seu filho é disléxico, pense em um modo não convencional e comece a ajudá-lo a estudar, tá bom? Eu queria de novo fazer as perguntas sobre... será que tem alguma mamãe que quer participar da nossa live, que já viu a aula 1 e a aula 2 e gostaria de entrar na live para contar como está sendo essa descoberta, né, dos efeitos da dislexia em seu filho e dos 3 pilares, se você já começou a aplicar, se você já conhecia esses 3 pilares, se foi uma descoberta, né, ensinar o seu filho do modo da organização, né, sabendo que o disléxico ele necessita ter essa organização. Então, quer dizer, descobrindo que a dislexia vai muito mais além, né, do que só as trocas de letras. Tem alguma mamãe que queira participar?
escreve aqui, eu quero, que eu chamo você para entrar na live, tá bom? Que mais? Que mais que a gente pode falar aqui? Ah, aqui, uma mamãe, vamos ver. Ah, Mônica! Entra, Mônica, entra. Êêêê! Tudo bem? Bom? Eu acho que meu celular tá muito baixo. Tudo bom, querido? Eu tô com uma obra aqui do lado. Você consegue me escutar? Sim. Sim, te ouço super bem. Me fala pro pessoal de onde você é. Então, eu sou de Manaus, Amazonas. Aqui também está muito quente, muito. Tá horrível aqui de calor. E eu assisti a sua aula 1 e a sua aula 2. Eu adorei. Eu me reconheci demais na aula 1. Parecia que você estava me descrevendo. Assim, todos os pontos. Incrível, Carol. Assim, todinho. E na aula 2, os pilares, eu não conhecia. Os pilares, achei bem interessante. Eu conheci o mapa, né? Que eu uso o mapa. Ah, sim, eu sou disléxica, né? Eu não, meus filhos não, mas sou eu. E eu uso o mapa, mas eu não conhecia os pilares. E o pensamento linear, eu achei muito interessante, porque quando você conta a história do cachorro, eu não acompanhei. É clássico, né? Clássico. Eu não acompanhei a história do cachorro, então, não. Aí eu consegui entender, realmente a gente não tem o pensamento linear, né? Sim. Eu entendi, achei muito interessante, porque eu não sabia. E por isso que a criança, a professora faz aquela explicação, né? Imagina, história. Faz aquela explicação, a descoberta da América, tal, e a criança fica ali boiando, né? Viajando. Porque é a clássica, é o clássico pensamento linear, né? A professora não tem dislexia, então ela vai ensinar do jeito que ela sabe, que é ler o livro, fazer um resumão e explicar. E beleza, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu. É isso que as escolas precisam. Fazer as adaptações, às vezes os professores pensam que nossa, meu Deus, adaptar. Vou adaptar, vou ter que, né? Mas é explicar o mesmo conteúdo em um formato visual, em um formato auditivo, mas não só com a voz dela, mas em um outro formato. Ou formato de desenhos, formato de vídeos, formato dos alunos contarem para os alunos se colocarem no lugar dos professores. Então, assim, são adaptações que podem ser feitas sem ter que, sei lá, recortar alguma coisa, fazer alguma coisa mirabolante. E os professores ainda não chegaram nesse entendimento. Mas vão chegar, vão chegar. Não, bom, sim, estamos evoluindo. Tem uma parte que eu falo, não sei se você usa já ou se você vai implementar depois, que é a técnica de leitura visual, a criação de mapas mentais e os exercícios para atingir a concentração e a estimulação da automatização, porque a gente não tem, né, essa automatização. Então, por isso que a leitura é lenta, né, por isso que a palavra que a gente nunca viu, a gente lê para depois ler a palavra rapidamente, né? Então, essa tríade, esses três, nós encontramos como um trio perfeito. Eu não ia falar par perfeito, um trio perfeito. Porque sabendo disso e aplicando isso, nossa, a criança já começa a estudar e a respirar, né? Porque até a própria criança fala, meu Deus, como é que eu vou começar a estudar, a entender? É verdade. Não, o mapa mental eu já implementei, né? Eu consegui implementar e, assim, é meu porto seguro o mapa mental. Mas a automatização eu preciso, porque a minha leitura é extremamente lenta. A minha fono é lenta, é extremamente lenta.
Aí eu realmente eu preciso trabalhar esse lado. Vou colocar em prática. Precisa. Uma mãe me escreveu aqui, ó. Vou até ler para você. Assim, as outras mães também. A gente tem um grupo no Facebook que é para essa semana, né? Essa semana da ajuda à mãe de dislexia. Aí uma mãe me escreveu assim: como em casa e quais profissionais nós pais de disléxicos e TDAH devemos focar para, no caso de dificuldade com som de palavras, para transcrever, principalmente som nasais, letras que mudam, som C, Si, G, G. Como, em uma pergunta só, peraí. Como devemos trabalhar essas dificuldades? A parte temporal, consecutiva, antecessor, na parte numérica, essa memória rápida, como trabalhar em disléxico, como ajudá-la a estudar técnicas mais teóricas. Aí, eu consegui respirar. Aí eu respondi para ela. Respondi, né? Claro. Mas assim, às vezes, isso eu quero falar para todas as mamães que estão aqui, professoras e tal. A Samanta entrou. A Samanta é uma aluninha minha. Oi, Samanta. Às vezes, você quer saber tanto, mas se eu te der uma técnica agora, você não vai saber como trabalhar, porque tem os dias certos, tem os horários certos, tem as pausas, tem a explicação. Eu não vou conseguir explicar em um texto, né, minúsculo. Então, assim, a Samanta viu, a gente teve a aula do módulo 4 na sexta e no sábado. É muito técnico, é muita coisa para fazer, é muita coisa para implementar. E se você não fizer de pouquinho em pouquinho, né, você não vai conseguir. E não vai adiantar eu te dar tudo aqui. Você tem que aprender primeiro o que é a dislexia, os efeitos que ela causa no seu filho. Para que depois você fale, ok, meu filho, ele não tá afim de ler. Não é que ele não tá afim de ler, é a dislexia, ok. Não vai ser agora que eu vou chamar ele, vou chamar ele daqui a pouco. Você começa a compreender, né, a pessoa, o estado da pessoa. Isso é muito... Quando eu mudei a minha técnica, eu mudei técnica por técnica. Eu levei muito tempo. O mapa mental eu levei um tempão para conseguir fazer. Depois eu usei as cores. Eu não usei tudo de uma vez, porque senão não dá. É muita coisa, a gente se atrapalha, né? Tem que ser porque daí depois você vai ficando no teu dia a dia e vai ficando automático fazer. Aí vai embora, né? Sim, com certeza, com certeza. Ó, teve uma moça que escreveu aqui, ó, acho que é uma moça, né? Não sei. Família.dislexiap. Dislexiap. Dislexiap. Aqui, minha dislexia. Mas muitos ainda por falta de conhecimento. Porque a gente estava falando sobre as pessoas que não conheciam, né, a dislexia. Será que é isso? Acho que é. Não lembro agora. Mas deve ser por causa disso. É muito interessante, porque quando você não sabe o que é dislexia, é inútil te dar técnicas e coisas revolucionárias, porque você não sabe o porquê usar aquele negócio. Tanto é que no meu curso, módulo 1, módulo 2 é teórico. A Samanta está aqui para comprovar, é teórico. E depois eu te dou a prática, porque aí você já entendeu, você está entendendo o seu filho, o seu aluno, e você vai poder colocar em prática consciente, né, sabendo que o benefício que vai trazer para ele, que vai ser ali no momento, na vida dele, vai ser especial, vai ser fantástico. Então, essa parte é muito importante. Eu fico feliz que você tenha se visto na aula 1 e o processamento da linguagem, né? Ali falar pergunta e a pessoa, só um minuto, deixa eu entender o que é. Rapidinho. Tudo, assim, até a parte de dimensão, tudo, cada ponto, cada pontinho que você falou ali, eu lembrei de mim mesmo. Legal. A gente não lembrar a palavra, né? Uma palavra, né? Que a gente fica, ai meu Deus, direto. Sim, isso é direto. E as crianças têm como, porque o nosso cérebro, né? Pelo fato deles, né? Não o meu, pelo fato de estar em desenvolvimento, tem como a gente recuperar isso. Então, essa disnomia você pode dar mais para os adultos, né? Que acaba falando coisa, aquilo, né? Aquele troço.
Mas a criança, você trabalhando com ele, ele vai conseguir falar, né, o nome, sei lá, do celular, do armário, da mochila, um copo de água. Ele vai conseguir ter esse desenvolvimento. Mas muito bom. Ai, quero te agradecer por ter participado, por ter estado aqui esses minutinhos. Imagina, a gente que agradece a semana da mãe, ajuda a mãe, né, do disléxico, porque é muito importante, Carol, muito importante o seu trabalho. A gente tem que espalhar as informações, né? Quanto mais informação espalhada para da dislexia, melhor. Sim, é verdade. Seu trabalho é muito importante. Obrigada. A gente que agradece. Oh, obrigada, querida. Obrigada pelas palavras. Vai espalhar sim, se Deus quiser. Eu tenho eu tenho uma autoestima muito grande. Eu sou bem otimista, sabe? É difícil eu pensar numa coisa e falar, não vai dar certo. Mesmo se eu ver a coisa bem, sabe, falando, ixi, o negócio tá feio ali. Mas lá no fundo não, vai dar certo. Acho que de tanto minha mãe falar, eu sei que eu posso conseguir, eu sei que eu posso conseguir. E eu, sabe, eu tenho essa coisa que, não, eu vou conseguir. Então, isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que no Brasil, todas essas informações, inclusive, ó, uma coisa legal, já falo para você e falo para todas. Hoje eu levei o meu filho na fono, né? Ele foi, aqui a cada ciclo, você tem que dar uma renovada no laudo. Por quê? Porque às vezes a criança trabalhou com a fono e nesse período de trabalho desenvolveu muito a leitura. Então, quer dizer, ele não tem mais a dislexia média, ele tem a dislexia leve. Ele trabalhou muito com a coordenação motora. Então, quer dizer, aquela praxia que ele tinha de coordenação errada, leitura errada e tudo, né? Tudo errado, melhorou demais, ficou leve. Então, elas prezam, né, para que seja feito por mais que seja hereditário e tal, mas que tenha essa evolução. E aí nós fomos lá, porque ele vai pro colegial, né, o ano que vem, em setembro, nós fomos lá. E aí, depois dela, ela mandou a gente para um outro doutor. Ele é um doutor, ele é um médico cirurgião, mas ele trabalha com a linguagem, mas na parte tecnológica. Olha que interessante. E aí, ele ensinou um programa para a Andrea. Inclusive, eu vou fazer um curso desse programa. Já falei com ele, falei, doutor, eu preciso fazer um curso desse programa. Eu preciso levar isso para o Brasil. Vou fazer um curso desse programa, vai começar em setembro. E o Andrea vai usar esse programa, que praticamente o programa é o que eu uso no módulo 4, mas em forma digital. Então, assim, toda a parte do método de estudo para disléxicos, que eu ensino a mãe a ensinar o filho a estudar, como ele tem que estudar, né? Se um disléxico consegue estudar bem e voar aí na vida acadêmica, imagina um não disléxico como vai, né? Vai voar também. E aí, toda a parte teórica que eu fazia, né, com papel e caneta, que eu faço ainda, né, no meu curso, hoje tem digital. Aí, quando eu vi, eu até filmei, que tá aqui no celular. Quando eu vi, depois eu ponho um pedacinho aqui. O cara tá de costas, acho que não vai ter problema de copyright, como chama aquele negócio? Autorização. Quando eu vi ele fazendo, aí eu falei, mas esse programa é tal, do curso tal, falei pra ele, né? É um curso que eu tinha feito. Ele falou, agora ele virou digital. Eu falei, não acredito. E a Andrea tá aprendendo, porque esse método de estudo você usa no colegial e na faculdade e pro trabalho, para sempre, né? E aí ele falou, não, agora você usa ele em forma digital, ele já sabe, né, a forma, fazendo no papel, no livro, agora ele vai usar em formato digital. Aí eu fiquei assim, encantada, sabe? Eu falei, meu Deus, cada dia a gente está evoluindo mais, cada dia, né, coisas novas para os disléxicos, e isso é maravilhoso, porque a gente vê que não tem limite para o estudo. Qualquer um hoje pode estudar, só ter boa vontade, só querer, né? E ter uma mãe forte, uma mãe guerreira, que vá atrás, vá buscar conhecimento para o filho. Então, isso é maravilhoso. É verdade. Vamos espalhar as informações. Isso mesmo. Obrigadão, querida. Obrigado por ter aceitado e entrado aqui na nossa live. Obrigada a você pelo espaço. Um beijo.
Beijo, beijo. Eu queria agradecer a todas as mamães que estão participando da Semana da Ajuda à Mãe do Disléxico, que estão estudando para ajudar o filho. Isso significa que você é uma mãe de ouro, que você é uma guerreira. Eu queria te parabenizar por isso. Não são todas as mães que separam uma horinha para estudar, para ajudar o filho a compreender, a ler e escrever. Normalmente, a maioria das mães joga um filho ali na mão do profissional, ele que resolva, ou joga o filho para a escola que resolva, né? Ou às vezes não estão nem aí e não querem nem saber se o filho está entendendo ou não. Mas você está aqui, você está querendo buscar conhecimento, você está querendo entender, você está querendo compreender. E isso é maravilhoso, significa que você é uma mãe como poucas. Então, eu quero te agradecer por isso. A aula número 3, amanhã, às 8 horas da manhã, iremos liberar os links para vocês assistirem a aula número 3. Se você ainda não faz parte da comunidade, nós temos uma comunidade no Facebook para a Semana da Ajuda à Mãe do Disléxico. E na comunidade, eu estou lá, eu estou conversando com vocês pessoalmente. Então, se vocês quiserem tirar dúvidas, conversarem, estarem fazendo perguntas, postar os resumos. Nós teremos uma premiação. E essa premiação nós iremos revelar no sábado, no domingo, se eu não me engano, do melhor resumo. Então, poste o seu resumo da aula 1, da aula 2, o que você achou. Porque esse modo de fazer resumo é um incentivo para que você comece a ajudar o seu filho a fazer resumo também. Não é nada por acaso, gente. Não é um resumo por acaso para ganhar um prêmio por acaso. A gente sempre tem um porquê das coisas. Então, poste o seu resumo para que você já comece a implementar na vida do seu filho também com resumos, também com as coisas que você aprendeu dentro da Semana da Ajuda à Mãe do Disléxico. Importante, os 3 pilares, não esqueçam, que é a organização, mapas mentais e aprendizagem amplificada. Aprendizagem amplificada é que vai fazer toda a diferença na vida dos filhos de vocês, tá bom? Para a gente terminar, eu só queria trazer aqui para vocês, aqui, ó, a definição, o que eu tinha escrito, né? Que eu falei lá na aula 1 sobre a disnomia. Então, o cérebro humano tem 2 funções principais. Um é armazenar as informações e a outra é recuperar as informações. Todos nós temos 1000 informações armazenadas, né? Milhões de conexões cerebrais. Então, 1000 informações são armazenadas no nosso cérebro. E quando precisamos delas, quando precisamos recuperar essas informações, nós buscamos rapidamente, e rapidamente saem essas informações. Mas, para uma pessoa com disnomia, infelizmente, não. Essa informação é retida, que normalmente é o que acontece também com o disléxico. Essa informação é retida e não sai. Por mais que ele puxe na cabeça, eu falei numa outra live sobre janelas, né? Por mais que ele abra as janelas do cérebro dele para puxar as informações que foram armazenadas, essa informação não sai. Então, para que você possa ajudar o seu filho e treiná-lo para que essa informação saia, chama a memória a curto prazo também, está tudo envolvido ali no meio do pacote. Você precisa treinar, você precisa saber dessas técnicas para que o seu filho consiga estudar e lembrar, memorizar aquilo que ele estudou. Não é só absorver o conteúdo e entender, mas também é saber buscar, puxar no cérebro esse conteúdo. Então, isso através dessa semana, entendendo o que é a dislexia, entendendo os efeitos que ela causa na vida do seu filho, você vai conseguir dar os primeiros passos e entender como cada processo, como cada parte da dislexia, do transtorno específico da aprendizagem funciona aí na vida do seu filho. Tá bom? É isso, mamães. Eu queria agradecer a todas que participaram, tanto a Mônica como a outra senhora que participou. Muito bom, muito obrigada. Um beijo. Tchau, gente.